Fala aí galera do canal Jovens News, tamo junto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre tudo que você precisa saber sobre algum exercício. Hoje a gente começa com leg press, sem enrolação, bora direto ao ponto. Aqui eu separei 5 perguntas, tá? E eu quero fazer isso aqui, cara, primeiro pra mim, né? Porque eu quis aprender e eu fui pegando as perguntas que eu mais tinha dúvida. E segundo, para pessoas da graduação de educação física, que às vezes ele não tem um direcionamento muito específico para musculação, né? Porque a gente tem que contemplar todas as áreas aí de esportes e tudo. Então essas foram as perguntas que eu separei, que eu mais tive dúvida e que eu vejo as pessoas no geral, assim, aluno, cliente, pessoas ali quando a gente está no estágio que me perguntam. Então foi atrás das informações, depois de 1 milhão de cursos aí que você vai fazendo, que você vai pegando uma ideia de cada professor, juntando ali, pesquisando, a gente chegou nessas conclusões com relação ao posicionamento dos pés. Então, primeiro questionamento aí, todo mundo que já fez um leg press já se perguntou isso, alguém já perguntou para você, eu coloco o pé mais para cima, mais para baixo, e cara, esses dois artigos aqui são meio clássicos, né? Então, em resumo, não vou ficar detalhando muito o artigo não, mas em resumo, o que que esses dois artigos viram? Que não teve diferença nenhuma, tá? Então eles pegaram a galera, colocaram posição do pé aqui, posição do pé mais largo, posição do pé reto, rotacionado ou abduzido, pé para cima, pé para baixo, viram nenhuma diferença significativa, a não ser esse artigo aqui do Scamilla, eles pegaram 10 pessoas lá, mediram tudo e eles mediram o gastrocnêmio, né, a panturrilha, e viram que quando colocavam o pé um pouco mais para baixo, a panturrilha ali teve uma maior ativação muscular. Mas são exemplos de artigos e a maioria dos artigos, se não todos, quando testam leg press, eles testam todos não, né? Mas a maioria aqui, pelo menos esses aqui, e os que estão nessa revisão sistemática, eles testam ativação muscular, eletromiografia, colocam eletrodos ali, então eles não estão vendo hipertrofia de fato, né? Mas eu trouxe aqui essa revisão sistemática de 2020, se eu não estou enganado, que ela é muito legal porque ela resume, né, todos esses artigos e chega na seguinte conclusão: a gente não tem evidência suficiente, né? Por quê? Porque a gente tem muita divergência sobre intensidade utilizada, posição dos eletrodos, né? Igual eu falei, esse aqui eles colocaram no gastrocnêmio, vastos, gastrocnêmios e reto femoral, se não estou enganado, né? Então, quadríceps e gastrocnêmio. Esse aqui colocou nos vastos, no glúteo médio e nos isquiotibiais. Então, se eu não estou enganado, tá? Eu li assim ontem, não estou lembrando, mas se eu não me engano foi isso mesmo. E então, assim, posição dos eletrodos, onde coloca os eletrodos, o tamanho da amostra, esse aqui, como eu falei, foram 10 pessoas só. Então, é muito difícil ter uma conclusão de isso vai acontecer, isso não vai acontecer, mas nem tudo é ciência, a gente tem prática, a gente tem biomecânica e anatomia, então a gente sabe que, por exemplo, né, isso aqui é uma conclusão que eu trouxe, né, e que eu acho que faz sentido sim, de pés mais altos, você vai ter uma maior participação do glúteo, né, por quê? Porque você vai ter uma maior flexão de quadril, consequentemente uma maior extensão de quadril, maior amplitude de movimento para o quadril. Mesma coisa com pés mais baixos, você vai ter uma participação do quadríceps por causa da maior flexão de joelho, né? Faz muito sentido. E aqui eu tô falando quadríceps, eu tô falando glúteo, mas a gente vai destrinchar ainda na próxima questão de qual glúteo, qual porção do glúteo. Quadríceps, será que é o quadríceps inteiro? Então calma, né? Talvez você já saiba disso, não é o quadríceps inteiro, mas aqui a gente está na primeira pergunta ainda, a gente vai para as próximas. E pés mais largos também faz mais sentido, possivelmente, ter uma maior participação dos adutores, porque com os pés mais largos a gente tende a empurrar o movimento tentando fechar o quadril, ou seja, a gente traz um maior momento de adução, né? Maior força de adução ali quando a gente está com os pés mais largos. Então, tudo isso faz sentido em questões biomecânicas, né? Você fica, por favor, confortável em discordar de mim. E como eu falei, isso aqui é uma questão para me ajudar e ajudar os alunos, né? Pessoas, não só alunos de graduação, mas pessoas que, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação, porque eu sinto que a graduação não é suficiente. Então, pessoas aí que se interessam, às vezes nem é da área, mas gosta de estudar, de aprender. As questões científicas, né, estão basicamente aqui. Tem outros artigos, né, mas esses foram os que eu achei mais relevantes aí trazer. Mas, em resumo, a gente não tem evidência suficiente, mas a gente pode inferir, sim, por questões anatômicas e biomecânicas, né? Quais músculos hipertrofiam de fato? Pergunta número 2, certo? Quais músculos hipertrofiam de fato? E aqui, como a gente falou,
Bom, a gente tem o reto femoral e isquiotibiais já fora de questão, né? Tem pessoas que falam que não é legal falar isso, que na verdade eles têm uma hipertrofia limitada, mas aqui eu vou falar, cara, é muito difícil a gente considerar uma hipertrofia relevante para reto femoral e isquiotibiais. E para você que não lembra da questão aí de anatomia, o reto femoral ele é um dos músculos que compõe o quadríceps, tá bom? Então a gente tem aqui os vastos, né? Medial, lateral, intermédio aqui embaixo do reto femoral e o reto femoral. E qual que é a questão do reto femoral, né? Ele é biarticular, assim como os isquiotibiais, que estão aqui atrás, a gente chama de posterior de coxa, mas é importante também, já dando uma mini explicação de anatomia, não é correto falar isquiotibiais igual posteriores de coxa, porque posteriores de coxa também compreende, por exemplo, o bíceps femoral cabeça curta, que não é biarticular, ele não é um isquiotibial, né? Então, enfim, a gente vai pensar aqui em reto femoral isquiotibiais, né, que a gente está falando do leg press, voltando agora, saindo dessa mini questão anatômica. O reto femoral, ele não vai ser trabalhado. E por quê? Vamos pensar comigo, cara. Aqui eu dei um exemplo, gravei um vídeo aqui ontem. O reto femoral ele é biarticular, como eu falei. Então, olha só, ele está na articulação do joelho e na articulação do quadril. Os outros vastos não estão, olha só, eles estão inseridos no fêmur, né? Ou melhor, eles têm a origem no fêmur, né? O reto femoral não, ele tem a origem aqui no quadril, na pelve, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um movimento de flexão de quadril vindo do reto femoral. Olha só, o quadril flexiona, sobe aqui, e a gente aqui nessa posição, por exemplo, o quadríceps, o reto femoral, ele está encurtando aqui nessa parte do quadril, certo? A gente está fazendo um movimento de flexão de quadril, aqui ele está encurtando. Essa parte do joelho está fixa, o joelho eu não movi. E o mesmo vai acontecer se eu fizer uma extensão de joelho, que é o outro movimento do reto femoral. Só que aí o que vai acontecer? Essa parte do quadril está fixa e essa parte do joelho está encurtando, né? Então, esses são os movimentos principais que a gente vai ver no reto femoral. Então, por exemplo, uma cadeira extensora, ele vai ser bem trabalhado, é excelente para reto femoral. Mas a gente tem uma grande questão aqui, que é quando a gente faz um agachamento, olha só, ou um leg press, né? Aqui a gente está falando de leg press, mas o movimento aqui é o mesmo do agachamento. Eu não tinha um leg press aqui para demonstrar isso. Mas no agachamento, no leg press, esse movimento de descida aqui, a gente vai ter uma flexão de quadril, mas uma flexão de joelho, ou seja, é o movimento oposto do que o reto femoral faz. Então, em uma articulação, ele está encurtando, na do quadril, e na outra articulação ele está alongando, na do joelho. Então, é como se fizesse, por exemplo, olha só, se fizesse isso aqui, ó, em uma articulação, em vez de estar puxando e deixando essa fixa, igual numa cadeira extensora, por exemplo, você está só estendendo o joelho, fazendo esse movimento aqui, contraindo o músculo. Quando você está agachando ou no leg press, você está puxando uma articulação para um lado e a outra para o outro lado. Então, você não está tendo um trabalho efetivo. A mesma coisa para posteriores de coxa, né? Então, basicamente, você lembrar isso, ó. Eu estou puxando aqui, encurtando aqui. Aí, quando eu subo, eu puxo aqui, encurto aqui. Ou seja, não tem um trabalho, não é a mesma coisa de fazer isso aqui. Olha só, essa articulação presa e essa trabalhando, encurtando, né, contraindo e relaxando. Então, por isso que a gente não considera um trabalho de hipertrofia relevante para esses músculos, apesar de ter pessoas que falam que hipertrofiam de uma forma bem reduzida. Eu gosto de falar, cara, você vai contar isso aí numa série, por exemplo, eu faço 4 séries de leg press, quanto que eu conto de reto femoral? Talvez daria para contar uma, talvez, mas eu considero nenhuma. Então eu considero 4 séries de agachamento, são 4 séries de vastos, né? E 4 séries de glúteos, né? Que a gente vai falar aqui mais para frente também. O glúteo máximo trabalha, né? Então, enfim, e 4 séries também, nesse exemplo, 4 séries de adutor magno. Muitas pessoas não falam isso, pessoas só falam, trabalha vastos e trabalha glúteo máximo, mas e o adutor? Principalmente o adutor magno que a gente vai focar aqui, porque os adutores eles têm um trabalho de extensão de quadril, mas principalmente o adutor magno, tá? Porque os outros adutores, para você ter um trabalho de extensão de quadril, você vai ter que estar com ele em uma posição muito flexionada ali, que a gente não vai achar tão relevante colocar aqui no leg press. E por que eu falo que o adutor magno ele é um grande extensor de quadril? Tem um artigo, cara, isso aqui já é uma explicação, uma teoria, uma hipótese bem antiga, né? Se eu não me engano, teve um outro artigo de 2021 que já trazia essa questão do adutor ser um grande extensor. Mas esse aqui, bem recente, ó, de 2025,
publicado em março de 2025, final de março, é de se eu não me engano, eles são japoneses, cara. Japão, exato. E eles viram que 80% da porção do adutor magno fazia um trabalho de extensão de quadril. Então a gente chama ele de adutor, mas ele é principalmente um extensor de quadril. Olha só, redefinindo a ação muscular. O adutor magno, na verdade, ele é designado, né, por toda a estrutura, a arquitetura dele, para agir primariamente como um extensor de quadril do que um adutor, né? Então, esse artigo é bem legal e a conclusão prática da segunda pergunta, então, o leg press é um exercício que trabalha principalmente vastos, sem reto femoral, glúteo máximo e adutor magno, ou seja, extensores de joelho vastos e extensores de quadril, glúteo máximo e adutor magno. Fechou? Então é assim que eu gosto de pensar. E de novo, te convido aí a me dar uma aula, me dar uma aula, né? Me explicar, me ensinar alguma coisa aí sobre o assunto, caso eu tenha falado alguma besteira, ou complementar aqui. Bora para a terceira pergunta. Diferenças nos tipos de leg press, tá? E aqui eu vou começar no mais comum que a gente vê, leg 45. Para mim, ele é o mais, não só para mim, né? Para todo mundo, porque ele é o mais comum, né? Então ele é o mais amplo, assim, o mais versátil, né? Principalmente quando a gente fala também de fazer essas variações na angulação dos pés e tudo. Esse para mim é o mais óbvio de você utilizar, mas claro, vão ter algumas questões aí com os outros leg press que eu vou comentar aqui. Então uma questão que eu gosto muito dele é a possibilidade de você carregar uma grande carga sem de fato estar carregando essa grande carga, né? Então o que eu quero dizer com isso? Olha só, aqui eu fiz um esboço completamente quinto ano aí, né? O desenho aqui de palitinho. E se você já fez o Enem, ou se você estudou física aí durante um tempo, você já viu essa questão aqui, que é o famoso esboço aí do plano inclinado, decomposição de vetores no plano inclinado, desconsiderando o atrito, né? Aqui a gente vai pensar em atrito. Quem é de física aí já pegou um pouco aí dessa, já bateu o olho, já lembrou, mas quem não está acostumado com isso, basicamente aqui a gente decompõe os vetores para ver como que essa plataforma aqui, né, no caso é a plataforma do leg press, mas como que esse objeto aqui tá parado, né, a gente tem que ver quais as forças atuantes aqui, então a gente começa com a força-peso, né, força-peso direcionado para baixo, a gente vai decompor em PY e uma componente horizontal PX, tá bom? A gente decompõe a força aqui para ver como que está atuando aqui. A PY, normalmente, na física, aí a gente sabe que ela vai anular com a força normal, por exemplo, mas aqui vamos focar no leg press, tá? A força PX, ela vai ser a força que você vai estar empurrando de fato. Por quê? Porque se uma força está jogando para cá e você está segurando essa força para lá, você está anulando essa força, eles têm o mesmo módulo, né, o mesmo valor. Então, se a gente descobrir essa força PX, a gente descobre quanto que de fato você está empurrando no leg press 45, tá? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo que se formou aqui embaixo, 90 graus, 45 graus aqui do leg press, e um ângulo alfa, que obviamente que a gente sabe o valor desse ângulo alfa, que é 45 também, mas eu não vou colocar aqui 45 para não confundir com esse outro, tá? Um ângulo alfa aqui qualquer, até porque essa inclinação podia ser diferente, né? Tem leg press que talvez seja 30 graus, 60 graus, enfim. 45 graus aqui, a gente vai saber que esse ângulo daqui, ele vai ser alfa também, porque são ângulos opostos pelo vértice. Aqui vai ser 45 graus também, por quê? Porque esse é um outro triângulo retângulo, que é semelhante a esse, né? Então, são dois triângulos semelhantes, a gente vai usar esse esboço aqui e eu vou colocar ele aqui para fora, para a gente ver ele maior, ó. Esse é o esboço, tá? Pode não parecer assim quando você bate o olho, mas olha só, força-peso para baixo, PY para cá, PX para cá, é esse mesmo esboço. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar esse PX que ele está aqui e vamos jogar ele para cá. Por quê? Porque a gente pode fazer isso. São forças que foram componentes que foram decompostas, né? A gente decompôs o vetor peso, então a gente sabe que a gente pode traçar aqui, ele está nessa mesma direção, e a gente pode traçar um triângulo retângulo que vai ser formado, a hipotenusa vai ser a componente principal, né, a força principal ali, e os dois catetos vão ser os dois vetores que foram decompostos aí, né? Não sei se decompostos é a palavra correta, que sofreram decomposição, tá bom? Então,
Aí tá o triângulo retângulo, e aqui a gente pode fazer aquela relação básica de seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, se a gente tem aqui um ângulo de 45, a gente sabe que o cateto oposto vai ser esse azulzinho, que é PX, e a hipotenusa, que fica de frente ao ângulo de 90 graus, vai ser P, ou seja, seno de 45 vai ser PX dividido pela hipotenusa P, PX vai ser 145 vezes P, Px vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes P, porque a raiz de 2 sobre 2 é seno de 45, e que é aproximadamente 0,7 ou 0,707 vezes P, ou seja, o peso que você está empurrando no leg press 45 graus é 70% o peso que, na verdade, você está colocando ali. Então, é por isso, né, por uma questão de decomposição de vetores, que a gente considera que o leg press 45, a gente está empurrando uma carga efetiva diferente do que você realmente está colocando ali, tá bom? Vamos para o próximo aqui, né? Depois dessa explicação de física aí, a gente tem o leg press horizontal. E a grande questão dele que eu gosto de colocar é que ele é excelente para iniciantes, né? Então tem uma questão aí quando eu vou dar aula, alguns alunos, eu coloco eles no leg press 45, eles já ficam, meu Deus, essa plataforma vai cair em cima de mim, nossa, né? Então, assim, eu considero ele muito bom para iniciantes, porque também por uma questão de comodidade, você só sentou aqui, você consegue trocar as plaquinhas aqui bem mais fácil, então é uma questão de praticidade. Também eu vejo muitas pessoas que estão em reabilitação, né, usando esse leg press, e também eu gosto de citar uma questão de fazer ele unilateral, né? Então, eu não acho tão confortável você fazer no leg press 45 de forma unilateral, apesar de sim, é super normal fazer, mas umas diferenças assim que eu tentei diferenciar quando eu fui colocando foi o leg press 45 tem aquela particularidade, o horizontal tem essa particularidade, né, de ser mais convidativo para iniciantes, para você fazer algumas variações tipo unilateral, e enfim, o vertical, por fim, ele tem essa questão, né? Se lá no 45 a gente decompôs o vetor, aqui a gente não precisa, porque a componente é 100% vertical. Então a carga que você colocar aqui vai ser literalmente a carga que você está empurrando. E aqui, claro, a gente de novo está desconsiderando um atrito, o deslize aqui dessa máquina, né? Enfim, né? Aqui a gente está pensando de fato no peso que está sendo empurrado aí, e é uma variação que desafia muito nessa questão. Outra coisa que dá para citar é que você tem um quadril bem flexionado aqui, né? E quando você traz o pé para perto de você, a tendência é que o seu joelho chegue bem próximo ao peito, enquanto o seu tornozelo não desça tanto. O que que eu quero dizer com isso? Você vai ter uma grande flexão de quadril e uma menor flexão de joelho. Consequentemente, me parece ser uma variação mais favorável para desenvolvimento de glúteo máximo, em detrimento de quadríceps, tá? Vale a pena fazer isso? Eu acho que não, né? Eu não acho necessário, até porque se você quer priorizar maior flexão de quadril, maior amplitude de movimento quadril, você sobe um pouco o pé da plataforma no leg 45. Eu acho bem mais viável. Mas fica aí a questão para você pensar, né? Eu coloquei aqui que a particularidade dele é que a carga aparente aqui, né, que você coloca, não sei se é essa nomenclatura mesmo, carga aparente, mas essa carga que aparenta tá aqui vai ser igual a carga efetiva, que de fato, efetivamente você está empurrando, né? Como eu falei, por uma questão de vetor 100% vertical na mesma direção da gravidade, né? E aqui, por exemplo, você tem que pensar para quem faz mais sentido cada variação. Então aqui eu coloquei uma variação super maluca aí. Você não vai colocar, por exemplo, uma senhora hipertensa iniciante na academia para fazer uma variação dessa, né? Isso aqui eu não sei nem como é que ele conseguiu posicionar essa barra aí, né? Não tem nenhum hack aqui perto. Faz o menor sentido essa foto aí. É, isso aqui é um grande enigma aí, que eu nunca vou entender, mas aí está uma variação mais complexa aí do leg press vertical, e não tem uma variação melhor, não tem variação pior, tem o que vai ser melhor para você no momento, né? Então, enfim, mas como eu venho trazendo aqui uma conclusão prática em todas as perguntas, a conclusão prática dessa, na minha visão, o 45 parece ser o mais aplicável pela estabilidade e possibilidade de colocar mais carga, né, principalmente. O horizontal parece ser o mais aplicável para iniciantes, pessoas em processo de reabilitação ou para algumas dessas variações, como eu falei, de unilateral. E o vertical, na minha visão, é para quem deseja ali, né, se aproximar dessa carga efetiva, colocar a carga real, e é uma variação bem mais desafiadora, né? Principalmente se você fizer assim, super instável, né? E mais avançada, né? Na minha visão. Então é isso aqui que eu tento levar para minha resposta prática.
E a outra pergunta é retroversão pélvica. Posso fazer esse movimento do quadril? A minha resposta é não sei, tá? Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Eu não consegui achar nenhum artigo que viu retroversão pélvica no leg press, mas eu achei um artigo que viu. E quem não sabe, retroversão pélvica é esse movimento aqui, tá? De trazer a pelve, fazer esse movimento aqui com o quadril. Mas aí a gente tem aqui dois artigos bem legais, e esse aqui eu achei um artigo que não falava de leg press, mas falava de extensão de quadril, de flexão de joelho, extensão de joelho. Então, esses movimentos que estão ali, participam do leg press, eu pensei, cara, talvez isso aqui faça sentido para o leg press. E o que eles viram aqui? A conclusão foi que teve um maior torque, uma maior força quando as pessoas estavam em anteversão. Então, colocaram lá os indivíduos com a pelve neutra, pelve em anteversão, pelve em retroversão, e quando estava em anteversão, eles viram que o quadril tinha mais força, maior torque. Então, me faz pensar o seguinte, será que quando eu estou em retroversão, eu perco um pouco da força? Né? Eu não lembro se a força reduziu em retroversão, eu lembro que teve uma diferença estatística do anteversão comparado com outras versões, mas aí guarda essa informação, tá? O segundo artigo, ele viu que teve um aumento do estresse acetabular quando você estava em retroversão. Então, quando seu quadril está em retroversão, você gerou um maior estresse no acetábulo aqui, né? Que é essa região aqui da pelve onde a cabeça do fêmur se insere. Então, assim, eu tentei juntar essas duas informações e pensei o seguinte, se eu tenho maior estresse nas articulações, quando eu estou em retroversão, e aqui na articulação aqui, né, da pelve, nessa parte do acetábulo, e se eu tenho maior força na anteversão, consequentemente uma menor força em retroversão, possivelmente, será que eu não estou com essa força reduzida da retroversão, eu estou sobrecarregando essas outras articulações, eu estou jogando a força, por exemplo, no leg press aqui, eu não estou fazendo, por exemplo, aqui, tirando a força do glúteo máximo aqui e jogando para a coluna, por exemplo. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? Será que faz sentido assim eu falar, não tem problema fazer retroversão, pode fazer, a coluna ela foi feita para mexer, ela não é de vidro, ela não vai quebrar, mas será que você não está sobrecarregando essas vértebras, né? Principalmente uma pessoa ali talvez tenha hérnia na parte mais lombar, você vai colocá-la para fazer isso? Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? É uma carga muito grande aqui sendo tirada aqui do glúteo, sendo jogada principalmente para suas vértebras, né? É isso que eu penso. Então, na minha visão, não tem por que fazer retroversão, e eu penso por causa disso aqui, né? Juntando esses dois artigos, um gerou maior estresse, o outro viu que o torque foi menor, né? Então, será que juntando essas duas informações, eu não acho que seja algo, no mínimo, desnecessário, né? Pensando na performance da pessoa? É isso que eu penso e é a conclusão que eu trouxe aqui, tá bom? E por fim, a gente tem essa última pergunta, leg press versus agachamento, qual que é melhor, qual que é pior? E, cara, acho que todo mundo já viu essa pergunta, essa resposta em algum lugar, mas eu trago aqui uma coisa que eu vi o Pacholok falando, que ele tem hérnia na cervical, então, para ele, quando ele faz agachamento, para ele é muito incômodo, né, fazer o agachamento porque pega na hérnia cervical dele, né, colocar a barra assim nas costas. Então, né, uma carga axial, né, muito grande. Então a gente tem que pensar, o agachamento vai ser melhor para esse tipo de pessoa? Não, né? No leg press vai estar bem mais confortável, estabilizado, o padrão de movimento é bem parecido, mas quer dizer que é tudo igual? Também não, né? Eu trouxe esse artigo aqui que é muito interessante, cara, que eles pegaram o agachamento versus o leg press e viram que as pessoas que fizeram agachamento tiveram uma transferência de força para outros movimentos bem mais proeminente. Então, por exemplo, eles testaram o squat jump, né, o agachamento com salto, e o counter movement jump, que é o salto vertical, né? E aí eles colocaram a galera para saltar antes e depois da intervenção, e os que fizeram leg press tiveram um pouco aumento desse salto, um aumento que não foi relevante, né, de maneira estatística, assim. A galera que fez o agachamento teve uma transferência de força funcional, digamos assim, né, de mais global, assim, para o salto, de forma que foi super estatística, foi super diferente, né, foi bem diferente, a altura do salto melhorou bastante, justamente por fazer um agachamento. Então, o que a gente entende disso? O agachamento, ele é sim o exercício mais completo, um dos mais completos que a gente pode ter, ele tem mais instabilidade, então a gente vai
trabalhar bastante, por exemplo, a força do core, né? Como eu falei, uma carga axial ali, você tem que fortalecer o core. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Um exercício mais completo, mais amplo, mais global, que eu gosto de falar, né? De maior transferência de força, mas não necessariamente vai ser o melhor. Cada caso é um caso e a gente tem que pensar de pessoa para pessoa, certo? Mas sim, o movimento é bem parecido aí, os músculos que a gente vai trabalhar são bem parecidos, né? De novo, no agachamento seria aí principalmente os vastos, o glúteo máximo, o adutor magno e, claro, vão ter mais estabilizadores ali, mais sinergistas do movimento, mas no geral é isso, foram as perguntas que eu trouxe. Tamo junto, é isso aí, brigadão, tamo junto. Essas aí foram todas as perguntas que eu separei sobre o leg press e qualquer dúvida deixa aí, me manda mensagem no Instagram, qualquer coisa do tipo. Tamo junto, é nóis.